Amém. Abram suas Bíblias, meus queridos, no livro de Josué. E deixem abertas suas Bíblias no livro de Josué, a partir do capítulo 3. O título desta pregação é A Taça da Iniquidade. Nós recentemente fizemos uma série em cima do livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E nós estivemos vendo toda a questão do que Israel sofreu por ter desobedecido a Deus. Quando chegam na porta de Canaã, os espias que vão na frente espiar a terra voltam com notícias amedrontadoras acerca do povo que compunha, que ocupava aquela região, aquelas terras. E apenas Calebe e Josué voltam de lá com uma outra perspectiva. E também, depois disso, eles ainda pegaram e falaram algumas coisas para Deus, tiveram algumas atitudes de rebeldia contra Deus, atacando a majestade de Deus, a soberania de Deus, o nome de Deus, a fidelidade de Deus, colocando tudo isso à prova, chamando Deus de mentiroso, dizendo que a sua vida no Egito era melhor do que caminhar com aquele Deus que havia tirado eles de 400 anos de escravidão. E por causa disso, eles ficam 40 anos no deserto peregrinando e somente seus filhos têm a oportunidade de entrar na terra que Deus havia prometido. E agora eles estão prestes a entrar em Canaã e ocupar todo aquele território que estava ocupado por alguns povos cananeus. E alguém pode olhar para isso e pensar assim, né? Poxa vida, mas com que direito esses israelitas entram nessas terras para ocuparem essas terras, né, para tomarem essas terras? Porque essas terras foram terras que Deus havia dado para Abraão, e durante a ocupação, durante o tempo que eles estiveram escravos no Egito, essa terra foi tomada por esses povos. Então, na verdade, Deus estava devolvendo essa terra para os descendentes de Abraão. Mas há algo muito interessante que Deus profetiza por meio para Abraão muito tempo antes de haver, inclusive, de Abraão ter filhos e tudo o mais que tinha acontecido com os seus descendentes lá no Egito. Lá em Gênesis 15, 16, a profecia que Deus entrega para Abraão diz assim: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Para cá aonde? Para Canaã, para onde Abraão estava morando. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, por isso que o título é Taça da Iniquidade. O ser humano, ele pensa, e muitas vezes nós também, como cristãos, nós pensamos que o pecado humano, como nós temos um Deus misericordioso, que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas, muitas vezes nós temos uma concepção de que Deus, por ser misericordioso, o pecado é algo que a gente pode praticar à vontade e que Deus sempre vai concedendo misericórdia, graça, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Esses povos cananeus, eles tinham por prática, por exemplo, cultuar a um deus chamado Moloque. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver na internet, mas depois vocês entrem na internet e colocam lá, Deus Moloque, e vai aparecer a figura de como que era esse Deus. Esse Deus, ele era feito numa forma de um forno. E neste forno eram oferecidas crianças recém-nascidas. Eram queimadas vivas e oferecidas em sacrifício ao deus Moloque. E Deus falando para o povo,
para Abraão, ele falando assim que o tempo da iniquidade deles não tinha ainda chegado no limite e que ainda ia demorar um tempo. Então, aqui está demonstrando a misericórdia de Deus e o tempo que Deus estava dando para aquele povo pararem com aquelas práticas antes que Deus trouxesse juízo. Então, Deus, sabendo de antemão de todas as coisas, ele profetiza que então o povo, os filhos, os descendentes, ia demorar ainda 400 anos de escravidão, depois somente na quarta geração eles retornariam. Então, esse retorno de Israel para a terra de Canaã era por essa razão, que o tempo, a taxa da iniquidade daquele povo havia chegado ao limite, o pecado deles havia chegado ao limite, Deus então agora iria trazer juízo sobre aquele povo. Então Deus literalmente iria exterminar, acabar com todos aqueles povos que faziam parte daquela terra e que faziam as práticas que eles faziam. Não somente essa prática, mas haviam outras práticas. E Deus não estava mais tolerando aquilo. Então aquilo havia chegado num limite ao qual Deus, que é aquele que é o juiz de todas as coisas, que é aquele que estabelece o limite do pecado humano, então finalmente ia trazer juízo sobre a humanidade. Às vezes nós pensamos assim, né, essa questão do limite, e você consegue imaginar um mundo onde não houvesse religião, né? John Lennon fala isso, né? Imagina um mundo sem religião, né? Eu imagino um mundo sem religião. Um mundo sem religião se chama nazismo. Um mundo sem religião se chama comunismo. Um mundo sem religião se chama esses mundos do fascismo, onde as pessoas são literalmente roubadas de sua liberdade, são assassinadas, passam fome e tudo mais, e são impedidas de adorarem o seu Criador. Esse é um mundo sem Deus. O mundo com Deus é diferente. Quando Deus coloca o decálogo, por exemplo, os 10 mandamentos, pense nos 10 mandamentos. Qual que é o problema dos 10 mandamentos? Qual que é o problema? Qual é o mal que ele traz sobre a humanidade? Absolutamente nenhum. Ame o teu próximo, não roube, não traia a pessoa com quem você fez uma aliança num casamento, não fale mentiras, não testemunhe contra uma pessoa falsamente, não deseje aquilo que é do outro, honre teu pai e tua mãe. O Novo Testamento mantém algo muito sério em relação a esse mandamento, porque ele fala assim: honre teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se nós honramos nossos pais, nossas mães, os nossos dias são prolongados sobre a terra. Eu sempre falo que muitas vezes nós vemos pessoas morrendo, jovens, e muitas vezes nós não entendemos a razão pelas quais elas morrem jovens. Talvez por alguma razão, Deus, sabendo de todas as coisas, traz juízo sobre alguns por causa desse simples mandamento. Eu já vi gente tratando pai e mãe que nem cachorro. Uma vez eu estava num velório e um dos filhos, especialmente, chorava desesperadamente no velório. E todo mundo ali sabia por que ele estava chorando daquela forma. Porque aquele cara ali tratava o pai dele que nem um cachorro. Na frente de todo mundo, não importasse quem estivesse por perto. E ele mesmo gritava e falava assim: cara, eu tratei meu pai que nem um cachorro a vida inteira. E o maior desejo dele naquela hora é que o pai se levantasse daquele caixão e ele pudesse mudar a sua história, e não havia mais tempo de mudar a sua história. Então, qual que é o problema do decálogo? Qual que é o problema da lei de Deus? Qual que é o problema quando Deus colocou um limite para a maldade humana? Falou assim: olha, gente, vocês têm que caminhar dentro desses limites aqui. A questão é que
pouco adiantou nesse quesito, e o ser humano é, por natureza, um ser mau. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Toda a potencialidade de qualquer absurdo que possa existir, existe dentro de cada um de nós. Qualquer coisa é possível que a gente possa fazer. Nós somos maus. Existe uma natureza má dentro de cada um de nós, capaz de fazer coisas as quais a gente jamais pensaria que faria, e somos capazes de fazer. Às vezes, viajando no YouTube, esses tempos eu estava vendo adolescentes que foram condenados por crimes absurdos, e jovens de 16 anos que cometeram assassinato. Eu vi dois jovens adolescentes de 16 anos que mataram os avós. E não foi só uma questão de matar, é a forma como foi matado, como mataram seus avós, trouxe uma pena muito dura. E a gente via o desespero deles, de quererem voltar no tempo e desfazer o que tinham feito, mas eu não tinha mais como fazer. E às vezes eu olho para isso, quando eu olho para essas coisas da natureza, eu penso assim, podia ser eu. Eu podia ser essa pessoa que depende do contexto em que foi criado, talvez a forma como eu fui criado, as possibilidades da minha vida, talvez tivesse me inclinado para me tornar um criminoso, para tornar uma pessoa que tivesse cometido, sabe Deus o quê? A gente sabe muito bem que muitos dos abusadores de criança são homens que foram abusados quando crianças e estão repetindo a história. Então, nós somos maus. Então, Deus estava trazendo o seu juízo capital sobre todos aqueles povos por causa dos crimes que eles haviam cometido. Então, não há nenhuma injustiça nisso. Não há nada que Deus faça em suas ações, em seus atos soberanos, que possa ser classificado como algo injusto. Há coisas que nós não compreendemos, mas somente Deus sabe exatamente todas as coisas. E sabe a razão pela qual Ele traz os seus juízos sobre cada um de nós. A gente muitas vezes fala, mas não é justo as ações de Deus. Eu vi um vídeo do Sproul, onde alguém mandou uma pergunta, eu acho que foi um pai, se eu não me engano, que falando isso para o Sproul. Sproul, como é que eu faço para perdoar Deus por Ele ter levado o meu filho? O Sproul é um ignorante, gente. Pensa num homem que não tem papas na língua. Ele falou assim, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir perdão para Deus por isso que você está falando. Por isso que você está sentindo por Deus. Porque Deus não deve nada para mim e para você. Absolutamente nada para mim e para você. Se Deus quisesse nos abandonar e nos deixar morrer em nossos pecados, nos deixar passar a eternidade no fogo do inferno, Ele teria deixado. Mas Ele nos amou e providenciou nele mesmo, sofreu nele mesmo tudo aquilo que eu e você merecíamos. Ele levou sobre Ele. Então, do que nós reclamamos? Ai, Senhor, eu estou sofrendo. Mas Jesus sofreu. O próprio Deus não poupou a Ele mesmo de todo o sofrimento. E por causa de mim, por causa de você, por causa de pessoas como nós. Então, às vezes a gente vê pessoas falando coisas absurdas com relação a Deus. Sem pesar aquilo que fala e sem muitas vezes temer aquele para quem está falando. Lá em Mateus 23, 32, Jesus falando para aquela corja de fariseus, de líderes religiosos, ele dedica praticamente o capítulo inteiro denunciando esses caras, denunciando a sua hipocrisia, chamando eles de sepulcros caiados, falando que, olha, vocês falam as coisas, mas vocês não vivem essas coisas. Jesus denunciando eles o tempo todo. Aí Jesus, lá no verso 32, ele fala assim, acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Então, o tempo deles também estava passando. E agora estava chegando o tempo da igreja. Aqueles sacerdotes haviam naufragado no seu chamado, na sua missão, e agora Deus estava dando todo o seu chamado sacerdotal, apostólico,
pastoral para a igreja do Senhor Jesus. Composta muitas vezes não somente de judeus, mas por homens que eles consideravam pagãos, que eles tinham nojo até de pegar na mão, nem de entrar na casa dessas pessoas para comer com essas pessoas. E agora Jesus estava tirando da mão dessas pessoas toda a autoridade e dando, o próprio Deus disse para eles: para vocês eu dou toda a autoridade nos céus e na terra. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E aí começa o reino do Senhor Jesus sobre a terra, juntamente com a sua igreja. Você pensa que todos os impérios antes de Jesus, cada um deles, então você vê Deus levando o juízo. Deus leva primeiro o juízo lá no Egito, o maior império da terra, com todos os seus deuses. Deus vai lá e destrói eles. Hoje o Egito não é nada comparado àquilo que foi um dia. Deus destrói todos os deuses daquele reino. Aquele exército destruindo pela força do poder de Yahvé. Depois, Deus vai para cima dos babilônicos, dos assírios, dos medos, dos persas e, finalmente, sobre o Império Romano. Depois, Deus ainda vai destruindo todos os impérios pagãos que havia no norte da Europa. Deus vai destruindo. Quando eu falo destruindo, eu estou dizendo que Deus vai tomando pela força do Evangelho, e essas nações, todas essas pessoas que criam em Thor, em Odin, em Zeus, em Netuno, em... que mais? Zé Pilintra. Baixou o nível lá embaixo, mas tudo bem. Todos esses deuses, o reino de Jesus vai tomando conta de cada um desses, tomando conta. Aí vai lá para a África, né, que até menos de um século atrás era praticamente toda tomada pelo islamismo, ao ponto que hoje 50% da África, do continente africano, confessa que Jesus é o Senhor das suas vidas. Aleluia. Amém? Nenhum reino consegue ficar diante da presença do Cordeiro Santo de Deus, que está vencendo todos os reinos, colocando todos eles prostrados diante dos seus pés, como Rei de todas as coisas. Não por força, não por violência, mas por meio da mensagem do Evangelho que transforma, que é a única coisa capaz de ter o poder de transformar o meu e o teu coração. Então, o tempo de iniquidade estava se acabando. E aí, o que isso tem a ver com Josué, né? Lá no capítulo 3, no verso 3, começa dizendo assim, a respeito da orientação. Alguém pode ler para mim aqui, porque eu esqueci de anotar o versículo aqui. Leia. Você sabe ler? E deram esta ordem ao povo: quando vierem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Tinha que ser jocumeiro mesmo, né? Então eles tinham que... A arca deveria estar na frente e eles deveriam seguir a arca. Segundo a nossa medida atual, a arca tinha que estar mais ou menos a 900 metros de distância deles. Quase 1 quilômetro de distância a arca tinha que ir na frente deles e eles tinham que segui-la, porque eles não sabiam o caminho, então a arca ia ser aqueles que iria orientá-los. A partir do versículo 15... O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, as correntes que desciam parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação os atravessou também em terra seca. Então Deus estava chamando Josué para uma tarefa, havia o rio Jordão,
O Rio Jordão, a medida do Rio Jordão, o máximo que ele tem de largura é mais ou menos 30 metros. Então, não era assim uma grande distância diferente do Mar Vermelho, que era realmente uma distância muito maior, mas o Rio Jordão era uma distância pequena. Mas, ainda que fosse pequena, a realidade é que Deus, então, por meio dos sacerdotes, quando os sacerdotes pisam no Rio Jordão, as águas param. A água que vem de cima para, forma uma parede, e as águas de baixo, então, escoam, e todo o povo passa a seco dentro daquele rio. E aí no capítulo 4, no verso 14, naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Aí pulam lá para o verso 23, queridos. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Então Deus está demonstrando ali, dando uma manifestação do seu poder sobrenatural. Para nós, obviamente, é uma coisa, muitas vezes, que a gente não consegue visualizar muito, porque nós nunca experimentamos algo parecido com isso, de ver realmente um milagre na natureza, algo nesse aspecto acontecendo, né? Às vezes eu tinha vontade de pegar assim alguns que são incrédulos assim. Já pensei em levar alguns amigos do meu filho, inclusive, levar dentro de em algumas sessões em que acontecem algumas possessões demoníacas. Não na Universal, tá? Porque lá é meio negociado a coisa ali, eu não sei se lá é real. Mas para ver uma possessão demoníaca, né? Uma das coisas que eu me impressiono nesse aspecto é, por exemplo, o fato de uma pessoa, quando encarna algum desses espíritos, é a pessoa beber litros e litros de pinga, por exemplo, e você não sentir o cheiro do álcool nessa pessoa. É impressionante isso. Ou pessoas que literalmente mastigam caco de vidro e você não vê uma gota de sangue acontecendo. Então, o mundo sobrenatural é uma realidade. Por mais que eu creia ou não creia, isso não faz a menor diferença. Eu sempre falo isso para o Gabriel. Olha, se você crê ou não crê na volta de Jesus, não é essa a questão. Isso não vai fazer diferença. Se você crê ou não crê no inferno, isso não vai fazer diferença. Jesus não vai deixar de vir por causa daqueles que não acreditam que ele virá. O inferno não vai deixar de existir porque você não crê que o inferno irá existir. Se você não crê que o inferno vai existir, não vai ter o poder de fazer o inferno deixar de existir. Amém, queridos? Certo? Façam suas apostas. Pascal já dizia isso. Façam suas apostas. A aposta de Pascal é uma aposta muito interessante, né, que ele fala isso, da questão de que todo cristão nós temos... Eu diria que a aposta de Pascal, ele fala de 50%, né? Eu acho que a nossa aposta é 100%. O cristão, quando ele aposta em Jesus, a garantia dele é de 100%. Por que eu digo 100%? Porque, digamos que todas as religiões do mundo estejam certas e o cristianismo está errado. Porque não tem a possibilidade, uma coisa interessante que o Timothy Keller fala no livro A Fé na Era do Ceticismo, ele fala uma coisa interessante, porque ele aborda exatamente isso. Porque se julga o cristianismo como uma religião intolerante, né? Mal sabem que o conceito de laicismo surge justamente por causa do cristianismo. Foi o cristianismo que tratou a questão da liberdade, de que outras pessoas pudessem ter a liberdade de expressar a sua fé, porque não era para ser imposta. Isso estou falando, obviamente, do protestantismo,
que olhava com esses olhos a questão das outras expressões religiosas. Por isso que o Brasil, né, e os demais países que são cristãos têm a liberdade. Você tem essa liberdade nos países muçulmanos? Não. Mas nos países cristãos você tem essa liberdade. Então, ele olha para isso, o Timothy Keller, ele olha para tudo isso, e também, né, no caso do Pascal, ele fala assim, olha, as demais religiões no mundo, se elas estiverem certas, é impossível que o cristianismo esteja certo. Porque ou o cristianismo está certo, ou as demais religiões estão certas. Não há a menor possibilidade, à luz da Bíblia Sagrada, de que o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, todas as demais religiões, o budismo e tudo mais estejam certas. Ou o cristianismo está certo, ou as demais religiões estão certas. Especialmente as religiões que pregam a reencarnação, a salvação pelas obras, especialmente essas, é impossível. Ou a ressurreição é uma realidade, ou a reencarnação é uma realidade. Então, Pascal já falava então que, do lado contrário, se o cristianismo está certo, todas essas demais religiões estão condenadas por causa daquilo que elas professam em sua vida. Porque não creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas por que eu digo 100%? Que o cristão tem uma garantia? Porque, veja só, se a reencarnação é uma realidade, e eu, como cristão, procuro viver uma vida boa, uma vida de princípios no meu dia a dia, uma vida de ajudar o meu próximo no dia a dia, eu creio que eu não vou reencarnar numa barata. Certo? Eu acredito que é possível que eu reencarne num cara, tipo assim, sei lá, no Brad Pitt, quem sabe? Quem? Ah, mas esses caras aí são mau caráter, estou falando de outra coisa. Né? Reencarno, sei lá em quem? No Padre Fábio de Mello, pronto. Fechou? Bonitão e servo do Senhor. Amém? Profetiza aí para a minha vida isso, em nome de Jesus. Então, nós não temos que nos preocupar em relação a isso. Agora, a outra questão também é com relação ao ateísmo. Por exemplo, se não existe vida após morte, se não existe uma realidade metafísica na existência, é o que eu sempre falo. Pode ter certeza, cada um de vocês que está aqui nessa noite, queridos, que se não existe vida após morte, fique tranquilo, que você nunca vai saber disso quando você morrer. Ok? Nunca você vai saber disso. Ah, Pepe, mas e vai que Jesus não ressuscitou e eu perdi a minha vida. Vivi a vida inteira para Jesus e morri e não existe vida após a morte. Você não vai ficar frustrado, meu querido. Fica tranquilo. Você não vai acordar lá no teu caixão e falar assim, puxa vida, eu morri e Jesus não existe. Fique tranquilo. Fique tranquilinho. Agora, se ele existe, aí a cobra vai fumar. O bicho vai pegar. Amém? Então, a gente caminhar nessa convicção é diferente. Então, a gente pode até olhar, mas e Jesus, e os demais deuses e tudo mais? Então, há uma diferença grandiosa em relação a Jesus e todos os demais deuses que existiram e existem. Primeira coisa, que todos esses deuses perderam para Jesus. Então, deusinhos merreca, que não tiveram o poder de se manterem no seu panteão, reinando sobre as nações que os adoravam. O Senhor Jesus os venceu. Amém? Certo? A segunda coisa é que Jesus é o único Deus que traz sobre ele a reivindicação de que ele foi um homem no tempo e na história, que existiu de fato no tempo e na história. Isso é atestado historicamente. Não é somente o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, que atesta que Jesus de Nazaré existiu no tempo e na história. Isso é atestado historicamente. Nenhum historiador sério no planeta Terra fala que Jesus de Nazaré não existiu. Você sabe
que essa ideia de que Jesus não existiu, ela é uma ideia totalmente contemporânea. Nunca na história da humanidade, até o tempo moderno, alguém um dia falou que Jesus de Nazaré não existiu. Há uma diferença, obviamente, que muitas vezes as pessoas não o consideravam como Deus, não o reconheciam como Messias, não reconheciam sua ressurreição. Mas nunca houve na história da humanidade alguém que negasse que Jesus tinha existido como homem no tempo, na história. Isso é uma ideia moderna que surgiu. Bertrand Russell, por exemplo, dizia isso. Ele dizia que Jesus nunca tinha existido e falava que nada sabemos de sua vida. Eu falei, mas em que caverna que esse cara viveu? Em que caverna que esse cara viveu? Então, mesmo os filósofos gregos, romanos, aqueles que tinham debates com os apologetas do segundo século, nunca usaram o argumento de que Jesus não tinha existido. Todos os debates feitos contra esses homens do segundo século, os pais da igreja que estavam ali, nunca se argumentou que Jesus não tinha existido. Então, isso é uma coisa totalmente contemporânea. Então, quando você ouvir alguém que falar que Jesus não existiu, você fala para ele assim, prove. Demonstre historicamente que Jesus não existiu. Prove. E informe-o de que essa ideia maluca é uma ideia moderna, que nunca ninguém na história da humanidade, até o tempo moderno, um dia sequer disse que Jesus de Nazaré não existiu. Então, isso também traz assombro para a minha vida, meus queridos. Não traz assombro para a tua vida? Saber que aquilo que a gente confessa sobre Jesus não é somente uma questão mística ou mítica que seja, é uma realidade factual de que um homem chamado Jesus de fato existiu no tempo, na história. Não estou dizendo que ele era Deus, não estou dizendo que ele ressuscitou, não estou dizendo que ele era o Messias, não estou dizendo que ele era quem ele disse ser, mas estou dizendo que isso me assombra. Saber que de fato na história da humanidade, assim como existiu outros homens, outros personagens da história que a gente estuda na escola, nas faculdades, ou estudamos a vida desses caras, esse homem também foi um homem do tempo e da história. Um homem chamado Jesus. Daí o que me assombra também, em relação a isso, é aquilo que aqueles que andaram com ele falavam a respeito dele, da sua mensagem, daquilo que ele falava, da sua vida, da sua postura, das suas profecias. E aí fala, historicamente, também é registrado historicamente, que não somente ele nasceu e existiu no tempo e na história, mas também que ele morreu crucificado. Que esse homem não somente existiu, mas que ele de fato morreu numa cruz, e isso é atestado historicamente. E por causa dessa morte na cruz, algo depois aconteceu poderosamente, porque aqueles que viram aquela morte, testificaram que ele havia morrido naquela cruz, todos eles ficaram pasmos, desesperados, impactados por algo que aconteceu 3 dias depois, que foi a sua ressurreição, no tempo e na história. E aí você lê o relato lá, especialmente de João, que vai relatar acerca dos 3 encontros que Jesus teve com os seus discípulos, não somente os discípulos, mas também as mulheres. Todas as vezes os caras estavam duvidando. Então, duvidar de Jesus, da sua ressurreição, não é uma coisa nova. Se os caras que estavam lá, que estavam vendo ele, tocando nas suas feridas, duvidavam, quem dirá aqueles que estão hoje aqui? Então, eles também duvidavam, não acreditavam no que estava acontecendo. Aí Jesus, uma hora, falou assim, olha, toque nas minhas feridas, porque um espírito não tem carne. Toquem. E eles podiam tocá-lo. Daí João, lá em sua primeira epístola, ele vai falar assim, acerca do verbo da vida, daquele em quem nós tocamos, nós vimos, nós falamos, é sobre ele que nós estamos falando, o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, algo aconteceu ali também. E isso também, para mim, é um assombro. Que todos aqueles homens saíram daquela experiência, e aqueles homens se tornam transformadores de um reino. 500 testemunhas, não foi um nem dois. Há toda uma teoria maluca de que os caras tiveram
uma alucinação. 500 pessoas tiveram uma alucinação e viram Jesus, e essa alucinação levou esses caras a darem suas vidas. E não foi um dia, os caras ficaram 40 dias. O bagulho, ninguém sabe até hoje que bagulho era esse que fez esses caras ficaram 40 dias viajando na maionese, vendo Jesus, e depois, ainda por cima, continuaram morrendo por causa dessa alucinação, dessa suposta alucinação. Um dos historiadores, ele vai relatar acerca dos cristãos, ele fala assim, olha, ele manda uma carta, um dos comandantes ali do Império Romano, ele manda uma carta, se não me engano, para o imperador Augusto, e ele fala assim, imperador, a gente está tentando de tudo para fazer os cristãos negarem Jesus, negarem Cristo. De tudo. Nós os torturamos, nós os jogamos para os leões, nós matamos eles, a gente faz de tudo para que eles não confessem Jesus em suas vidas. E aí em sua carta ele fala assim, imperador, é impossível fazer um verdadeiro cristão negar sua fé em Cristo. Ponto. Não é sobre uma coisa tola, é sobre ameaça de morte, debaixo de tortura. É ilógico nós pensarmos assim, queridos, que esses homens e mulheres e crianças que estavam ali vivenciando aquela realidade, estivessem fazendo isso em nome de uma mentira. E isso traz assombro para a minha vida. De que vida que eu vivo diante dessa realidade, o que isso causa na minha vida. É por isso que vale a pena dar a vida por Ele, viver por Ele, todos os dias na nossa vida. Amém? Não embarque nas balelas de Satanás, nas mentirinhas, nas tolices, sabe? Que te faz você desistir do teu ministério. Vai viver a tua vida. Quando você lê a parábola do semeador, é muito claro isso, das 4 tipos de terra, especialmente daquela terra em que você recebe, você fica animado, você se agita todo, e você roda o manto, você fala em línguas, você glorifica, você sai pulando, eu te amo Jesus, e o texto fala assim, que a primeira dificuldade que acontece, você abandona tudo, ou então a primeira coisa que aparece mais interessante na tua vida, você sai atrás e vai viver para você mesmo, vai viver os teus sonhos, as tuas fantasias, e você abandona o rei da tua vida, o Senhor da tua vida, aquele que deu a sua vida por você. Sabe, permanecer é uma graça, queridos, mas permanecer servindo o Rei dos Reis é um privilégio para além do que a gente possa calcular. Amém? O nosso Deus não é um Deus feito de cocô, para que a gente o trate dessa maneira e rejeite Ele na nossa vida para viver para nós mesmos. A nossa vida é um lixo. Nós somos os sepulcros caiados. Ele é a nossa pérola preciosa, a nossa dracma perdida, é o que nós temos de mais precioso na nossa vida e que devemos dar tudo para Ele e viver para a glória do nome dEle. Capítulo 5, queridos, a partir do verso 1 diz assim, todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. E aí que vai falar toda da circuncisão, porque todos aqueles homens não haviam sido circuncidados. Então eles tinham que passar pelo rito da circuncisão, porque a circuncisão era uma aliança que aqueles homens faziam com o Senhor, seu Deus. E essa aliança era gravada em sua carne. Eles tiveram que esperar toda a recuperação. No versículo 8 vai falar sobre isso. Aí no verso 13 acontece uma coisa interessante, que eu
eu fiquei olhando para esse texto hoje, refletindo nesse texto e pensando assim, cara, que coisa majestosa. Olha o que acontece com Josué. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E aí, ele responde: nem uma coisa nem outra, nem por vocês e nem por seus inimigos. Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Aí eu fiquei pensando assim, cara, que legal. Aparece um anjo diante de Josué, e aqui eu acho interessante no texto, porque ele fala assim, eu sou o comandante do exército do Senhor. Significa que Deus tem um exército? Tem ou não tem? Amém? O Deus a quem eu e você servimos tem um exército de anjos que o servem. Então aqui, ele não estava aqui para servir nem a Josué, nem a Israel e nem aos povos cananeus que estavam ali. Ele falou assim, não, querido, não estou aqui por causa de você, eu sou o comandante do exército dos céus, o exército de Deus. Aí eu fico pensando, quando Jesus estava lá, né, sendo preso, e os apóstolos todos desesperados, né, Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, e Jesus fala assim, oh, para. Se eu quisesse, eu reivindicava agora, eu clamava agora, e uma legião de anjos viria em meu socorro. Porque Ele é o comandante de todas as coisas. Ele tem os exércitos dos céus em suas mãos. E Deus dispõe esse exército para o seu povo quando Ele bem entende. Então, fique tranquilo. Que se o Senhor quiser proteger a tua vida, quiser te proteger de qualquer ataque de Satanás contra a tua vida, pode ter certeza que aquele a quem você serve tem o exército mais poderoso de toda a existência. Amém, queridos? Amém? Então, às vezes, alguns ficam indignados com um anjo, né, quando o anjo não guarda direito a casa dele, ele fala que quer trocar de anjo, né? Assim, eu não quero um anjo, eu quero esse exército aí, ó. Quando eu saio de casa, eu sei que Deus cuida da minha casa. Amém? Certo? Se o Senhor não cuidar, em vão, guarda ou vigia. Amém? Você confia nisso, que é o Senhor que guarda a tua casa? O Senhor que guarda a tua vida? Amém? Certo? É Ele que cuida da gente, é Ele que guarda a gente. Então, muitas vezes a gente fica, né, colocando assim, tem aquela foto na internet, assim, está Jesus e Satanás, né, tirando uma queda de braço, né? Eu fico pensando, que coisa estúpida. Tinha que fazer assim, tipo, Jesus assim, fortão, e um pé de galinha, tentando, né, com Jesus. Entendeu? Não faz sentido colocar aquilo ali. É como se Satanás tivesse algum poder de resistir ao nome do Senhor Jesus. Eu gostava de assistir um canal que era, um programa que era Casas Mal Assombradas. Era muito bom, porque ajudava muito a gente orar mais. Aquilo trazia um avivamento para a alma que vocês não têm noção. Mas eu achava interessante, né? Porque começavam a ter manifestações sobrenaturais nas casas, e eu achava interessante, porque daí eles chamavam alguém para ajudá-los, né? Não conseguiam dar conta, e de fato aconteciam coisas complicadas ali, né? E aí, geralmente, eles chamavam ou um padre, ou alguém que, né, um paranormal, pessoa que cuidava com questões paranormais, e raramente você via chamando um pastor. Mas eu lembro muito bem que todas as vezes em que, de fato, aquela casa foi liberta daquela ação espiritual que estava ocorrendo, sempre era quando um pastor ia orar. Porque expulsava na autoridade do nome de Jesus.
Então, queridos, quando o Senhor Jesus chega com a sua autoridade, Satanás não pode ficar. Não tem essa de quedinha de braço. Amém? Porque é o rei de todas as coisas. Aquele que criou Satanás foi ele. Foi ele quem criou um anjo, que segundo Enoque é chamado de Gadriel. Foi ele quem criou Satanás. Foi ele quem criou o diabo. Lógico que ele não era o diabo quando foi criado, mas ele era um anjo. Então, ele vem do poder do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, Paulo fala, que todas as coisas subsistem por meio do seu poder. Então, o próprio Satanás, a existência em si de todos os seres, só é possível por meio do poder do próprio Senhor Jesus. Nada existe fora de Deus. Tudo existe nele. Só é possível existir nele. Então, o próprio Satanás existe nele. Então, não existe isso. Amém? Então, quando a gente tem essa concepção de fé na nossa vida, essa concepção da realidade daquilo que a Bíblia revela para mim e para você, nós temos que entender isso. Quem é o Deus em quem eu e você cremos, afinal de contas, em quem nós confiamos na nossa vida? É nesse Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus não é uma coisinha besta, tola, sem poder, sem autoridade sobre a minha e a tua vida, para que a gente possa viver uma vida e tratá-lo dessa forma. Olhar para ele dessa forma. Aí no capítulo 6 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam a arca, levavam as trombetas, iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se aposte de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor,
destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Aí eu fico pensando, eu acho interessante essas coisas em Deus. Deus poderia ter feito o mundo em um único dia. A Bíblia fala que ele fez em 7 dias. Deus poderia ter destruído Jericó em um único dia. E ele fala para eles rodearem durante 7 dias. E fala também de uma trombeta que deveria ser soada. E fala também da presença da Arca da Aliança. E eu quero concluir, meus queridos, lendo uma passagem lá do Apocalipse, no capítulo 11, dos versos 15 até o verso 19. Também o livro do Apocalipse fala de 7 trombetas, e aqui esse texto vai falar a respeito da 7ª e última trombeta. O texto diz assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Esse texto, os teólogos defendem que está falando a respeito da parousia, do momento em que a taça da iniquidade chega ao seu limite. Então, hoje nós estamos aqui, o mundo ainda está aí, Jesus ainda não voltou. Nós temos a história de Josué tipificando um pouco daquilo que um dia irá acontecer. Deus está trazendo um juízo sobre Jericó, a Arca da Aliança, que simbolizava a aliança de Deus com Israel, que é guardada pelos 2 anjos, as tábuas da lei estão ali, a arca ia na frente, dizendo: olha, esse povo está sendo condenado por tudo que diz nesse livro. Deus está trazendo juízo sobre essa nação por causa disso que está escrito nesse livro. Um dia Deus, aqui o texto fala da arca também, Deus irá trazer o juízo sobre toda a humanidade por causa daquilo que está escrito nesse livro, por causa daquilo que está escrito nessas tábuas. A Arca da Aliança também simboliza aquilo que o sangue derramado sobre ela simbolizava para cada um de nós. Aquilo que aconteceu na vida de Raabe, que ela estava ali, cercada de todo aquele povo pagão, tudo isso está ali, e Deus está trazendo juízo sobre essas nações. E agora Deus está ali, diante deles, trazendo juízo, destruindo, e todas as nações, eu e você, estamos aqui, aguardando esse dia que irá chegar. Então, quando que a taça da iniquidade vai romper sobre o planeta Terra, nós não sabemos. Nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a um mês. E a minha pergunta para mim e para você: nós temos caminhado com Jesus nessa perspectiva? Ou nós temos sido esses que fazem parte desse mundo e andando segundo a taça da iniquidade, ajudando a enchê-la ainda mais? Ou somos um povo que temos nos consagrado ao Senhor e procurado viver para a glória do Senhor no nosso dia, dizendo não para o pecado no dia a dia?